O poder de uma despensa bem pensada. Em tempos de incerteza, uma despensa bem abastecida não é paranoia, mas sim pura visão de futuro. Seja para uma emergência climática, uma crise econômica, ou só para evitar aquela ida ao supermercado na hora errada, poder contar com alimentos duráveis traz paz de espírito, segurança e autonomia. Não é só estocar, é estocar de forma inteligente, escolher itens que duram décadas, que oferecem valor nutricional de verdade e que podem virar refeições saborosas quando você mais precisar. Neste vídeo, vamos mergulhar em 20 alimentos não perecíveis que não só resistem ao tempo, mas que também ajudam a manter você nutrido, forte e até motivado quando a barra pescar. Fique até o fim. O último alimento vai te surpreender pela simplicidade e eficácia. Estar preparado não é medo, é sabedoria. 1. Arroz branco. O arroz branco é um dos alimentos mais duráveis e confiáveis do planeta. Armazenado corretamente, ele pode durar mais de 30 anos. Isso acontece porque, ao contrário do arroz integral, ele é desprovido dos óleos naturais, que podem ficar rançosos com o tempo. Guardado em um recipiente hermético com absorvedor de oxigênio, em um local seco e escuro, o arroz branco dura mais do que quase qualquer outro alimento básico. Além disso, é leve, fácil de transportar e extremamente versátil. Ele pode ser transformado em sopas, acompanhamentos, pratos principais ou até mesmo sobremesas. Serviu como moeda de troca em tempos de guerra, foi a salvação em épocas de fome e é um pilar de muitas culturas, inclusive na nossa, com o bom e velho arroz com feijão. Seja para estocar alimentos para emergências, uma catástrofe natural ou simplesmente para não precisar sair de casa em dias de perrengue. O arroz branco é uma escolha segura e estratégica, um verdadeiro coringa na despensa brasileira. É barato, nutritivo e possui a rara capacidade de alimentar e confortar, como um abraço de mãe em forma de comida. 2. Sal. O sal não é apenas um dos temperos mais antigos da humanidade. Ele também é um dos conservantes mais eficazes que existem. Desde tempos imemoriais, ele tem sido essencial para salgar carnes, conservar peixes, fermentar vegetais e dar aquele toque especial em qualquer prato, seja uma feijoada ou um churrasco. Mas o mais impressionante é que o sal, se armazenado em local seco e protegido da umidade, nunca estraga. Seja sal de cozinha, sal marinho ou sal rosa do Himalaia, sua durabilidade é praticamente infinita. Além do uso culinário, o sal é fundamental para funções corporais básicas como hidratação, função muscular e transmissão de sinais nervosos. É o famoso sal da vida. Em cenários de sobrevivência, onde o acesso a alimentos frescos é limitado, o sal se torna ainda mais valioso. Então, se você está pensando no que estocar a longo prazo, não subestime o sal. Sem ele, até os alimentos mais duráveis perdem o sabor e seu corpo pode sentir a falta. O sal não apenas tempera, ele salva. 3. O pemmican. Antes das barrinhas de proteína modernas, existia o pemmican. Este alimento ancestral, desenvolvido pelos povos indígenas da América do Norte, é um verdadeiro superalimento de sobrevivência. Ele é feito misturando carne seca moída, gordura derretida e, às vezes, frutas secas ou frutas vermelhas. O resultado é uma barra compacta, calórica e altamente nutritiva, ideal para longas viagens ou invernos rigorosos, sem acesso a alimentos frescos. O mais incrível é que o pemmican, quando armazenado corretamente, pode durar décadas sem refrigeração. Este alimento era a base da dieta de exploradores, caçadores e guerreiros, e por um bom motivo, ele contém proteínas, gorduras e carboidratos em uma única porção densa e portátil. Em uma crise, é como ter um pedaço de energia pura no seu bolso. Pode ser comido puro ou adicionado a ensopados e sopas para aumentar seu valor nutricional.
Se você está procurando alimentos que realmente resistem ao teste do tempo, o pemmican merece um lugar de honra. 4. Mel. O mel não é só delicioso, ele é um verdadeiro milagre da natureza. Arqueólogos encontraram em tumbas egípcias potes de mel com mais de 3.000 anos e ainda estava bom para consumo. Como isso é possível? O segredo está no seu baixo teor de água e alta acidez, que impede o crescimento de bactérias e fungos. É como se a natureza tivesse criado seu próprio conservante, digno de um guardião da geladeira, mas sem geladeira. Contanto que esteja bem vedado, em um recipiente de vidro hermético e protegido da luz, ele pode durar indefinidamente. É o para sempre que a gente ama. Tipo um amor de carnaval que vira casamento. Mas o mel é muito mais do que um adoçante eterno. Ele tem propriedades antibióticas, alivia dores de garganta, ajuda na digestão e é uma fonte rápida de energia. É quase um faz-tudo da sua despensa. Em tempos difíceis, uma colher de mel pode não só fornecer calorias, mas também conforto. Mesmo que ele cristalize, basta aquecer suavemente para ele voltar a ser líquido. É igual a um pão duro, que amolece com um bom cafuné. Então, agora você sabe. Ter mel na despensa não é só útil, é quase uma obrigação. Porque quando tudo mais falhar, o mel ainda estará lá, intacto, doce e pronto para te ajudar. É o parceiro de todas as horas que você precisa na sua vida. Em quinto lugar, o hardtack é, literalmente, um pão de guerra. Este biscoito duro como pedra acompanhou marinheiros, soldados e aventureiros por séculos. Sua receita é super simples: farinha, água e só. O segredo está no preparo. Assado lentamente até toda a umidade desaparecer, ele se transforma em um alimento quase indestrutível. Guardado em um recipiente seco e hermético, pode durar séculos. Não é exagero. Há registros históricos de hardtack consumido mais de 100 anos depois de ser assado. Contudo, não espere um sabor refinado ou uma textura agradável. Ele é denso, seco e difícil de mastigar. Mas em tempos extremos, quando não há mais nada, esse pão simples pode ser a diferença entre a fome e a sobrevivência. Você pode amolecer ele em líquidos ou sopas para torná-lo mais fácil de comer. Sua durabilidade o torna um clássico indispensável para qualquer reserva de alimentos a longo prazo. 6. Trigo integral. O trigo integral, também conhecido como grão de trigo, pode parecer simples, mas é um verdadeiro tesouro para quem busca autossuficiência. Ao contrário da farinha já moída, o grão inteiro preserva todos os nutrientes por muito mais tempo e não rança facilmente. Se armazenado em um recipiente hermético, em local fresco e seco, pode durar mais de 30 anos. É tipo um tesouro da vovó que não estraga. O melhor de tudo é que você não precisa só moer e fazer pão. Dá para cozinhar como arroz, misturar em saladas ou fazer um mingau nutritivo. É versátil como um bom feijão com arroz. Também é excelente para germinar e cultivar brotos frescos em casa, mesmo quando não se tem acesso a vegetais. Tipo ter uma horta na despensa. É um alimento completo, rico em fibras, proteína vegetal, vitaminas do complexo B e minerais como ferro. Uma verdadeira usina de energia. Numa emergência, a capacidade de fazer sua própria farinha fresca ou uma refeição quentinha com esses grãos é uma verdadeira bênção. É a diferença entre passar aperto e ter um prato na mesa. Estocar trigo integral não é só uma medida prática, é um caminho para retomar a autonomia alimentar em sua forma mais pura e sustentável. É um passo em direção à liberdade e segurança, como um bom brasileiro raiz. 7. As lentilhas são um pilar da alimentação humana há milhares de anos, e com razão. Elas são baratas, fáceis de preparar e, se bem armazenadas, podem durar até 30 anos. Ao contrário de outras leguminosas, não precisam ser deixadas de molho, o que economiza tempo e energia. Uma vantagem crucial em situações de crise.
As lentilhas são uma fonte impressionante de proteína vegetal, ferro, fibras e carboidratos complexos. Elas saciam por mais tempo e ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, absorvem muito bem os sabores, o que as torna super versáteis, em ensopados, sopas, saladas e até como hambúrgueres vegetarianos. Ao combiná-las com arroz, você tem uma proteína completa, comparável à carne. É o famoso virado à paulista do mundo da sobrevivência. São fáceis de transportar, não precisam de refrigeração e o preparo é descomplicado. Em resumo, as lentilhas não são apenas nutritivas, mas também práticas, versáteis e duráveis. Um alimento humilde sim, mas indispensável para qualquer despensa estratégica. 8. Manteiga de amendoim. A manteiga de amendoim é um dos alimentos de sobrevivência mais completos e deliciosos que existem. Além de saborosa, ela é rica em calorias, proteínas, gorduras saudáveis e nutrientes como magnésio, vitamina E e niacina. Apenas algumas colheres podem fornecer quase 200 calorias, o que a torna uma fonte de energia ideal quando os recursos são escassos. Outra grande vantagem: não precisa de refrigeração e pode durar anos sem abrir. Se armazenada em local fresco e escuro, você pode comer pura, passar no pão ou biscoitos, misturar na aveia, adicionar a vitaminas ou usar como base para molhos. Em tempos difíceis, um alimento gostoso e reconfortante pode fazer uma grande diferença emocional. Uma simples colher pode te dar um respiro mental e físico. Seja cremosa ou crocante, a manteiga de amendoim é mais do que um prazer, é um instrumento nutricional valioso e confiável. Todo bom estoque inteligente deve sempre ter um pote. 9. Carne enlatada. Quando o assunto é garantir proteína animal a longo prazo, carne enlatada é imbatível. Seja atum, frango, sardinha, presunto ou o famoso enlatado tipo carne de latinha, esses produtos podem durar entre 5 e 10 anos se forem armazenados em local fresco e seco. O processo de conservação garante que os alimentos estejam esterilizados e livres de bactérias, prontos para consumo sem preparo adicional. São perfeitos para adicionar em saladas, ensopados, sopas ou simplesmente comer direto da lata. Em tempos de crise, quando a geladeira pifa e a energia acaba, ter acesso a proteínas prontas para comer é uma baita vantagem. Além disso, são calóricas e nutritivas, o que ajuda a manter a energia em situações desafiadoras. Mesmo que nem todo mundo seja fã da textura, a funcionalidade e durabilidade as tornam indispensáveis. Dá para combinar bem com arroz ou macarrão, ou vegetais para fazer refeições completas. Uma lata de carne pode literalmente fazer a diferença entre a fome e a manutenção das suas forças. 10. MREs, ou Meals Ready to Eat, são pacotes de alimentos originalmente desenvolvidos para fins militares, mas que hoje também são amplamente utilizados na preparação para desastres. A característica especial deles é que contém tudo para uma refeição completa: prato principal, acompanhamentos, sobremesa, talheres e até mesmo um aquecedor químico. Eles duram de 5 a 10 anos se armazenados corretamente. Essas refeições não precisam de água nem de cozimento, o que as torna uma solução ideal quando não há eletricidade ou acesso a combustível. Seu design compacto e sua robustez os tornam perfeitos para mochilas de emergência, o carro ou o armário de despensa. Mesmo que o sabor possa variar, a qualidade melhorou significativamente ao longo do tempo. São ricos em calorias e projetados para situações fisicamente exigentes. Ter MREs em estoque garante que, em caso de um evento inesperado, você terá uma refeição completa pronta em poucos minutos. Em situações caóticas ou de desastre, isso pode significar a diferença entre o pânico e a sobrevivência. Eles não apenas nutrem, mas também trazem ordem e simplicidade ao plano de emergência. 11. O leite em pó é um dos alimentos mais úteis para armazenamento de longo prazo.
Por ser desidratado, ele perde a umidade que faz o leite líquido estragar, e é por isso que, quando lacrado hermeticamente em um local fresco e seco, pode durar mais de 20 anos. Embora não tenha exatamente o mesmo sabor do leite fresco, ele oferece quase os mesmos nutrientes, proteínas, cálcio, vitamina D e outros minerais essenciais. Você só precisa adicionar água para reconstituí-lo, o que o torna ideal para emergências. Você pode usá-lo no café, cereais, sobremesas, molhos ou pães. É também muito útil como ingrediente base para preparar outros alimentos em receitas de panificação ou sopas cremosas. Uma vez aberto, deve ser protegido do ar e da umidade, por exemplo, selando-o em sacos Mylar com um absorvedor de oxigênio. Em situações de sobrevivência, onde produtos lácteos frescos são impossíveis de armazenar, ter leite em pó na sua despensa pode fazer uma grande diferença, tanto em termos de nutrição quanto de versatilidade. 12. Café instantâneo. Em uma crise, manter a calma e a moral elevada pode ser tão crucial quanto ter comida. O café instantâneo serve a ambos os propósitos. É uma fonte rápida de cafeína para te manter alerta e, ao mesmo tempo, oferece uma sensação reconfortante de normalidade. Armazenado corretamente, ele pode durar mais de 20 anos sem perder seu sabor ou potência. Não precisa de cafeteira, filtro ou eletricidade, apenas um pouco de água quente. Além disso, é compacto, leve e muito fácil de transportar. Isso o torna uma excelente opção para kits de emergência ou equipamentos de sobrevivência. O café também tem um leve efeito supressor de apetite, o que pode te ajudar a racionar refeições em uma situação crítica. E, embora não seja estritamente necessário para a sobrevivência física, seu impacto emocional pode ser imenso. Um gole de café quentinho em um dia cinzento pode ser o empurrão que faltava, como um cafezinho, para dar um up no astral. É simples, eficaz e sempre bem-vindo em qualquer despensa, quase como um pedacinho de casa. 13. O açúcar. Pode parecer um luxo, mas o açúcar é mais importante do que parece em uma situação de emergência. Além de adoçar, ele é um excelente conservante natural. Foi usado por séculos para conservar frutas, fazer doces e geleias e até mesmo para curar certas carnes. Armazenado em um local seco e vedado, o açúcar branco pode durar indefinidamente sem perder suas propriedades. Ele não oxida, não estraga e não perde o sabor com o tempo. É tipo a durabilidade da amizade brasileira que nunca acaba. Além disso, é uma fonte de energia instantânea, algo valioso em momentos em que cada caloria conta. É como um café da manhã de campeão para o corpo. Ele também pode melhorar o humor e levantar o astral, especialmente quando outros alimentos são escassos ou sem graça. É um verdadeiro abraço na alma, em forma de doçura. Na cozinha, é um ingrediente essencial em pães, doces, bebidas quentes e até em pratos salgados. É a cereja do bolo em muitas receitas. Ter açúcar em casa não é apenas uma questão de gosto, é um conservante, uma fonte rápida de energia e um elevador de moral. A longo prazo, isso pode fazer toda a diferença, como um bom jeitinho brasileiro para se virar. 14. Frutas liofilizadas e enlatadas. Em tempos de crise, o acesso a frutas frescas é quase impossível. É aí que entram as frutas liofilizadas e enlatadas. As primeiras podem durar até 25 anos e retêm grande parte do seu sabor, cor e valor nutricional. O processo de liofilização remove quase toda a umidade, protegendo-as da deterioração. São leves, fáceis de armazenar e perfeitas para lanches, misturar com aveia, iogurte ou para usar em receitas. As frutas enlatadas, embora durem menos tempo, entre 3 e 5 anos, também são muito úteis. Elas fornecem vitaminas essenciais como a vitamina C e açúcares naturais, que ajudam o corpo a se manter ativo e o humor elevado. Além disso, contém líquido, o que contribui para a hidratação em situações de escassez de água. Seja em calda ou no próprio suco,
Essas frutas trazem variedade, sabor e nutrientes para uma dieta que pode se tornar monótona com o tempo. Em suma, são um luxo funcional. Elas apimentam as refeições e mantêm o corpo nutrido. 15. Macarrão instantâneo. Fácil de fazer, gostoso e barato. O macarrão instantâneo é o queridinho de toda despensa e também uma ótima opção para emergências. Ele dura até 10 anos se for guardado em um lugar fresco, seco e escuro. Vem em pacotes pequenos, o que facilita demais guardar um monte. A maior vantagem em situações de aperto é que ele exige pouquíssimo tempo e recursos para cozinhar, só água quente. Apesar de não ser o mais nutritivo, em um cenário de sobrevivência, o que importa são as calorias. E o macarrão instantâneo entrega de sobra. Para turbinar o valor nutricional, você pode misturar com legumes enlatados, carne enlatada ou caldos. Além disso, o sabor familiar e reconfortante pode ser um alívio em momentos difíceis. Uma dica: evite as versões em copo de isopor, elas estragam mais rápido. Prefira os pacotes em bloco e guarde bem fechados. É uma opção econômica, durável e para lá de prática para qualquer emergência. 16. A aveia é um daqueles alimentos que parecem simples, mas que tem um valor enorme em termos de nutrição, versatilidade e durabilidade. Quando armazenada em recipientes herméticos, em condições secas e frescas, ela pode durar mais de 30 anos. É rica em fibras, ferro, proteínas e carboidratos complexos, o que a torna uma fonte ideal de energia sustentada em qualquer situação. Você pode prepará-la como um mingau quentinho, misturá-la com leite em pó e frutas secas, ou usá-la em receitas de pães, biscoitos ou até mesmo para engrossar sopas. Também é excelente para regular o sistema digestivo, o que é muito importante quando sua dieta depende de suprimentos. A aveia absorve muito bem os sabores. Então, com um pouco de açúcar, mel ou canela, você pode transformar poucos ingredientes em refeições reconfortantes. É leve, fácil de preparar e muito saciante. Além disso, seu perfil nutricional ajuda a manter a sensação de saciedade por mais tempo, o que pode ser crucial se você precisar racionar sua comida. É simples, mas genial. 17. Caldo em cubos. Numa situação de emergência, onde os ingredientes são limitados e os sabores se repetem rapidamente, o caldo em cubos se torna um verdadeiro salvador culinário. Esses pequenos cubos concentrados podem transformar um arroz sem graça, lentilhas ou macarrão numa refeição muito mais saborosa. Com validade de 5 a 10 anos, os caldos em cubos são fáceis de guardar, leves e bem compactos. Além disso, não precisam de refrigeração nem de preparo complicado. É só dissolver em água quente e pronto. Existem sabores de carne, frango, legumes e combinações com ervas que dão um toque especial até aos pratos mais simples. Em tempos de escassez, adicionar sabor pode fazer uma diferença psicológica enorme, ajudando a manter o moral lá em cima. Eles também podem ser usados para marinar, em molhos ou como base para sopas improvisadas. Considerando o baixo custo e a enorme utilidade, não há desculpa para não incluí-los em qualquer estoque de alimentos. Sabor conforta, e esses cubos entregam isso na hora. 18. Vinagre branco. Poucos produtos têm tantos usos quanto o vinagre branco. Ele é um verdadeiro milagreiro, super versátil. E o melhor, nunca estraga. Graças à sua alta acidez, ele impede o crescimento de bactérias e fungos, o que lhe garante uma validade ilimitada. Mas seu verdadeiro valor está na sua versatilidade. Ele serve como conservante, limpador natural, para cozinhar, desinfetar utensílios ou até para aliviar picadas de insetos. Dá para usar para fazer picles, temperar salada ou amaciar carne. Ele também limpa superfícies, elimina maus odores e é perfeito para manter a higiene básica quando produtos comerciais não estão disponíveis. Guarde-o em garrafas fechadas,
em um lugar fresco e sem luz direta do sol, e ele vai manter sua eficácia por anos. Em situações de crise, onde cada recurso conta, um produto tão funcional como o vinagre pode ser um alívio enorme. Além disso, é super barato e fácil de achar em qualquer mercado, tipo aqueles de bairro, sabe? Se você busca um item que sirva tanto para comer quanto para limpar e conservar, o vinagre é seu melhor amigo. 19. Óleo e ghee. Toda cozinha brasileira, seja na casa da avó ou num restaurante badalado, precisa de gordura, tanto pelo sabor que ela agrega, quanto pela sua função nutricional. Óleos vegetais como os de girassol, milho ou azeite de oliva podem durar entre 2 e 3 anos se bem armazenados em recipientes escuros e em locais frescos. Mas se a gente fala de durabilidade extrema, o ghee é o verdadeiro campeão, o rei do camarote da conservação. Essa manteiga clarificada, da qual a umidade e os resíduos lácteos foram removidos, pode durar muito mais tempo sem refrigeração, até décadas, se for bem vedada. É tipo aquele doce de leite da fazenda que dura uma vida. Além disso, é ideal para cozinhar em altas temperaturas sem queimar, o que o torna perfeito para frituras ou refogados. Pensa num pastel de feira, crocante e sequinho, feito com a gordura certa. Óleo e ghee fornecem calorias essenciais, ajudam na absorção de vitaminas lipossolúveis e melhoram o sabor geral dos pratos. Em tempos em que a comida pode ser monótona ou limitada, uma colher de gordura pode transformar uma receita simples em algo saboroso e reconfortante. É como a mãe da gente diz: comida de verdade tem que ter sustância. Por isso, é sempre bom ter várias garrafas de óleo e, se possível, um pote de ghee em seu estoque de emergência. Vai que um dia a gente precisa fazer um bolo de fubá rapidinho. 20. Água engarrafada. Embora tecnicamente não seja um alimento, a água engarrafada é o recurso mais vital de todos. Você pode sobreviver semanas sem comida, mas apenas alguns dias sem água. As garrafas de água seladas comercialmente geralmente têm uma data de validade, mas isso tem mais a ver com a integridade da embalagem do que com o próprio conteúdo. Se armazenadas em um local fresco e escuro, elas durarão facilmente vários anos. Além da hidratação, a água é usada para cozinhar, preparar alimentos como leite em pó, aveia ou sopas instantâneas, e para a higiene básica. Uma boa recomendação é ter pelo menos 4 litros de água por pessoa por dia, para cobrir as necessidades mínimas. Para complementar, você também pode armazenar tabletes de purificação de água ou filtros portáteis. A água é tão essencial que nenhuma preparação está completa sem um suprimento adequado. Em qualquer lista de alimentos não perecíveis, a água deve ser o primeiro item, porque sem água, nenhum outro alimento importa. É literalmente a vida. Como você acabou de ver, montar uma despensa com alimentos não perecíveis não precisa ser complicado nem caro, mas pode fazer uma diferença imensa quando o mundo não funciona como estamos acostumados. Esses produtos provaram ser úteis, duráveis e confiáveis em tempos históricos de escassez, guerra ou isolamento. Alguns são básicos, outros surpreendentes, e todos têm algo em comum. São ferramentas de resiliência. Tê-los em casa te permite alimentar sua família, cuidar da sua saúde e até manter a calma emocional em meio ao caos. Não é preciso esperar uma catástrofe para começar. Cada produto que você adiciona hoje é um passo em direção à sua independência alimentar. Porque, quando o bicho pega, não há tranquilidade maior do que saber que você tem o necessário ao seu alcance. Preparar-se com inteligência não é apenas sobreviver, é viver melhor, com confiança e controle.